Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum, a palavra de Deus, nesta liturgia eucarística, nos convida à conversão. À conversão. Jesus, no Evangelho, faz um apelo para que os mestres da lei e os fariseus se convertessem àquele verdadeiro sinal de Deus, àquele autêntico sinal do céu, que é o próprio Jesus. Os mestres da lei e os fariseus, como líderes religiosos do povo de Israel, tinham presenciado por diversas vezes, tinham presenciado sinais, curas, prodígios realizados por Jesus. Mas muitos deles, infelizmente, não abriram seus corações para a conversão a Jesus, para acolher na fé Jesus como o enviado de Deus, o Messias Salvador. Não acolheram. Esta é a reprovação que Jesus dirige para estes líderes religiosos. Queriam ver um sinal, queriam ver um milagre, mas Jesus deixa bem claro, eles precisavam, para acolher o verdadeiro milagre, o verdadeiro sinal do céu, eles precisavam, na fé, acolher, crer em Jesus, o Filho de Deus, Salvador. Assim deve também, irmãos e irmãs, ocorrer na vida de cada um de nós. Nós somos cristãos, nós somos católicos, participamos da vida da igreja, procurando no dia a dia de nossas vidas seguir Jesus. E aqui que está a verdade da vida cristã, o seguimento de Jesus, conversão a Jesus, acolhimento na fé de sua palavra, de sua pessoa, de seus ensinamentos. Sem dúvida que nós todos, em nossa existência, em nossa caminhada, passamos por dificuldades, enfrentamos problemas de ordem pessoal, problemas de ordem familiar, problemas de ordem comunitária. E claro, brota do nosso coração, diante desses problemas que enfrentamos, um clamor a Deus, uma súplica a Deus. Pedimos que Deus intervenha, pedimos que Deus mude, que Deus dê uma solução. Muitas vezes, o nosso clamor, a nossa súplica a Deus é exatamente suplicar algo que humanamente é impossível. Algumas pessoas, tomadas muitas vezes pelo desespero de encontrar uma solução para os seus problemas, algumas pessoas
chegam a ponto de exigir a Deus um milagre, uma intervenção. Deus responde como Ele quer. E só Deus sabe o que de fato é melhor para nós. Porém, meus irmãos, o dia a dia da nossa vida deve ser vivido de que forma? Acolhendo na fé Jesus como nosso Senhor e Salvador. Procurando ter a nossa vida orientada pelo mistério de sua morte e ressurreição. Porque na Páscoa de Jesus, na sua morte e ressurreição, Ele realiza plenamente a vontade de Deus. Ele cumpre plenamente a sua missão de Messias Salvador. Não foi à toa que, diante do pedido, da exigência feita pelos mestres da lei e fariseus, Jesus recorda o profeta Jonas, que para os habitantes de Nínive foi um sinal de Deus. E ao recordar o profeta Jonas, Jesus recorda exatamente quando Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E ao recordar isso, Jesus fala de sua Páscoa. Assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. É a sua morte, é a sua ressurreição, Filho do Homem. Ao enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, ao sermos muitas vezes tomados por sentimentos de angústia, de desespero, diante das dificuldades com as quais nos deparamos em nossas vidas, não pode, irmãos e irmãs, faltar a confiança na graça de Deus. Não pode faltar aquela fidelidade do seguimento de Jesus, a certeza de que Ele é nosso Senhor, nosso Salvador. E mesmo com todas as dificuldades, eu procurarei realizar a sua palavra. Eu procurarei colocar em prática os seus ensinamentos. Ensinamentos de amor, ensinamentos de solidariedade, de justiça, de compaixão, ensinamentos de perdão, os ensinamentos do seu reino. É interessante percebermos que o profeta Miqueias, no trecho que nós ouvimos na primeira leitura, ele também é o enviado de Deus para anunciar a conversão ao povo de Israel. Mas é interessante que aqui no profeta Miqueias, o apelo de Deus à conversão é um apelo mais abrangente, é um apelo que deve chegar às camadas da sociedade. Por um lado, a conversão deve sim mudar o meu e o seu coração. A conversão deve transformar o nosso modo de enxergar o mundo, as nossas decisões, para que nós possamos enxergar o mundo e tomar decisões segundo os ensinamentos de Jesus. Mas a conversão, a mudança de vida, deve ter consequências, deve gerar frutos para o bem do nosso mundo, para o bem da nossa comunidade, para o bem
da nossa sociedade. O profeta Miqueias, ele se deparou com um povo, uma sociedade corrupta, imoral, mas uma imoralidade que o povo cometia por causa da falta de testemunho, da falta de fidelidade à aliança com Deus dos líderes religiosos e também dos governantes. Os governantes e os líderes religiosos de tal forma se corromperam, de tal forma foram infiéis à aliança de Deus, que esse contra-testemunho contribuiu para que também o povo se corrompesse. O profeta Miqueias é enviado por Deus para dizer: o povo precisa se converter, mas essa conversão precisa também chegar ao coração dos governantes, ao coração dos líderes religiosos, porque do contrário, o povo continua correndo o risco de se corromper. A profecia de Miqueias é muito atual, porque muita gente do nosso povo acaba reproduzindo em escala menor as corrupções, as imoralidades que nós vemos líderes políticos e, infelizmente, também líderes religiosos cometerem. O povo acaba se dando o direito. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Não é assim? Todo mundo tira o seu, por que eu também não posso tirar o meu? Irmãos e irmãs, nós que temos a graça do discipulado de Cristo, temos no coração a reta intenção de viver segundo os ensinamentos de Jesus, de ter a nossa vida iluminada, fundamentada, respaldada pelo mistério pascal de Cristo. Mesmo diante do contra-testemunho de líderes políticos, de líderes religiosos, permaneçamos fiéis a nosso Senhor. Peçamos a Deus essa graça. Mas ainda mais, peçamos a Deus a graça da conversão, do coração nosso, mas também do coração dos nossos líderes políticos, religiosos, para o bem de nossa comunidade, para o bem de nossa sociedade. Quantos frutos de conversão precisam ser gerados no nosso mundo, independentemente do contra-testemunho de quem tem a responsabilidade para fazer acontecer o bem comum na nossa sociedade. Cada um de nós é convidado a dar a sua contribuição. Nós buscamos no altar do Senhor, na comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, a renovação da graça de Deus, para que continuemos a trilhar esse caminho de conversão, mudança de vida, vivência do Evangelho de Jesus, e assim darmos também a contribuição para a criação de um mundo melhor, de um mundo mais cristão, de um mundo que viva com alegria o reino instaurado por Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!